Olá pessoal, graça e paz, sejam todos bem-vindos à leitura de mais um capítulo importantíssimo desse livro, do livro de Esdras. E hoje vamos ler o capítulo 10. Pessoal, como sempre fazemos, e não será diferente agora ao lermos esse último capítulo, vamos abrir nossa Bíblia e avançar até chegar ao capítulo 10, que fala sobre a confissão de pecado do povo. Diz assim a palavra de Deus. Enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choravam amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras: "Fomos infiéis ao nosso Deus quando nos casamos com mulheres estrangeiras procedentes dos povos vizinhos. Mas, apesar disso, ainda há esperança para Israel. Façamos agora um acordo diante do nosso Deus e mandemos de volta todas essas mulheres e seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor e daqueles que tremem diante dos mandamentos de nosso Deus. Que isso seja feito em conformidade com a lei. Levante-se, esta questão está em suas mãos, mas nós o apoiaremos. Tenha coragem e mãos à obra." Esdras levantou-se e fez os sacerdotes principais e os levitas e todo Israel jurarem que fariam o que fora sugerido. E eles juraram. Então Esdras retirou-se de diante do templo de Deus e foi para o quarto de Joanã, filho de Eliasibe. Enquanto esteve ali, não comeu nem bebeu nada, lamentando a infidelidade dos exilados. Fez-se então uma proclamação em todo o Judá e em Jerusalém, convocando todos os exilados a se reunirem em Jerusalém. Os líderes e as demais autoridades tinham decidido que aquele que não viesse no prazo de 3 dias perderia todos os seus bens e seria excluído da comunidade dos exilados. No prazo de 3 dias, todos os homens de Judá e de Benjamim tinham se reunido em Jerusalém. E no 20º dia do 9º mês, todo o povo estava sentado na praça que ficava diante do templo de Deus. Todos estavam profundamente abatidos por causa do motivo da reunião e também porque chovia muito. Então o sacerdote Esdras levantou-se e disse-lhes: "Vocês têm sido infiéis. Vocês se casaram com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora confessem ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e façam a vontade dele. Separem-se dos povos vizinhos e das suas mulheres estrangeiras." A comunidade toda respondeu em voz alta: "Você está certo, devemos fazer o que você diz. Mas há muita gente aqui, e esta é a estação das chuvas, por isso não podemos ficar do lado de fora. Além disso, essa questão não pode ser resolvida em 1 dia ou 2, porquanto foram muitos os que assim pecaram. Que os nossos líderes decidam por toda a Assembleia. Então que cada um de nossas cidades, que se casou com mulher estrangeira, venha numa data marcada, acompanhado dos líderes e juízes de cada cidade, para que se afaste de nós o furor da ira de nosso Deus por causa deste pecado." Somente Jonatas, filho de Azael, e Jazeias, filho de Tikvá, apoiados por Mesulão e o levita Sabetai, discordaram. E assim os exilados fizeram conforme proposto. O sacerdote Esdras escolheu os chefes de famílias, um de cada grupo de famílias, todos eles chamados por nome. E no dia 1º do 10º mês, eles se assentaram para investigar cada caso. No dia 1º do 1º mês, terminaram de investigar todos os casos de casamento com mulheres estrangeiras. Entre os descendentes dos sacerdotes, estes foram que se casaram com mulheres estrangeiras. Dentre os descendentes de Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos Maazéias, Eliezer, Jaribe e Gedalias. Todos eles apertaram as mãos em sinal de garantia que iam despedir suas mulheres, e cada um apresentou um carneiro do rebanho como oferta por sua culpa. Dentre os descendentes de Imer, Anani e Zebadias. Dentre os descendentes de Arim, Maazéias, Elias, Semaías, Jeiel e Uzias. Dentre os descendentes de Pazur, Elionai, Maazéias, Ismael, Natanael, Josabade e Eleasa. Dentre os levitas, Josabade, Simei, Quilaías, também chamado Quelita, Petaías, Judá e Eliezer. Dentre os cantores, Eliasibe. Dentre os porteiros, Salum, Telém e Uri. E dentre os outros israelitas, dentre os descendentes de Parós, Ramias, Gesias, Malquias, Miamim, Eleazar, Malquias e Benaia. Dentre os descendentes de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abde, Jeremote e Elias. Dentre os descendentes de Zatu, Elionai, Eliasibe, Matanias, Jeremote, Zabade e Aziza. Dentre os descendentes de Bebai, Joanã, Ananias, Zabai e Atlai. Dentre os descendentes de Bani, Mesulão, Maluque, Adaías, Jazube, Seal e Jeremote. Dentre os descendentes de Paat-Moabe, Adna, Quelau, Benaia, Maazéias, Matanias, Bezalel, Binui e Manassés. Dentre os descendentes de Arim, Eliezer, Isias, Malquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque e Semarias. Dentre os descendentes de Bani, Maadai, Anrão, Uel,
Benaia, Bedias, Queluí, Vanias, Meremote, Eliasibe, Matanias, Matenai e Jaazai. Dentre os descendentes de Binui, Simei, Selemias, Natã, Adaías, Maquinadbai, Sazai, Sarai, Azareel, Selemias, Semarias, Salum, Amarias e José. Dentre os descendentes de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebina, Jadai, Joel e Benaia. Todos esses tinham se casado com mulheres estrangeiras e alguns deles tiveram filhos dessas mulheres. Resumindo, pessoal, o capítulo 10 de Esdras é o último capítulo deste livro. Ele fala sobre a resolução do problema dos casamentos mistos entre os israelitas e os povos vizinhos. Após a oração de Esdras, relatada no capítulo anterior, muitos se reuniram ao redor dele, incluindo homens, mulheres e crianças, chorando amargamente pelo pecado cometido. Secanias, um dos filhos de Elão, sugere a Esdras que façam um pacto com Deus para mandar embora as mulheres estrangeiras e os filhos que nasceram dessas uniões, de acordo com a lei. Esdras então levanta-se e faz com que os líderes dos sacerdotes, levitas e de todo Israel jurem que seguirão esse plano. Depois disso, Esdras se retira para o quarto de Joanã, filho de Eliasibe, onde jejua e lamenta por causa da infidelidade do povo. Uma proclamação é feita por todo Judá e Jerusalém, convocando todos os exilados a se reunirem em Jerusalém dentro de 3 dias, sob pena de perderem seus bens e serem expulsos da comunidade. Todo o povo se reúne em Jerusalém, tremendo por causa da gravidade da situação e também por causa de uma chuva intensa que acontecia. Esdras confronta o povo sobre seu pecado e eles concordam em se separar das mulheres estrangeiras. Um comitê estabelecido para supervisionar esse processo, que leva vários dias e meses para ser concluído. A lista dos homens que haviam se casado com mulheres estrangeiras é registrada no final do capítulo, destacando o compromisso de Israel em corrigir seu caminho e se manter fiel à lei de Deus. Concluindo, pessoal, lembre-se, a obediência a Deus exige decisões difíceis e ações firmes. O arrependimento verdadeiro leva à correção dos erros e à restauração do relacionamento com Deus. Pense nisso. É isso aí, pessoal. Concluímos a leitura do livro de Esdras. Eu espero que você possa ter sido abençoado pela leitura deste livro e que possa estar comigo amanhã para darmos início à leitura de mais um livro da Bíblia Sagrada, ok? Então fique na paz e que Deus abençoe.